O coronel Bandeira tentou o máximo que pôde me tirar do jornal e tentou me pegar. Não conseguiu, né? Ele podia me pegar nos botecos, bebendo, adoidado, né, e tal, né, com um bando de gente, mas fora isso, não. Mas, na verdade, que eu chamo a Dolorosa, eu sempre tratei o que eles chamam de Revolução de 64 da Dolorosa, né, que foi um golpe de Estado, né? Ela, de certa forma, tardou a ter os efeitos aqui no pedaço, né? Tanto assim que no dia 1º de abril, nós estávamos lá no céu, que era o lugar da UE, lá, União Estadual dos Estudantes, né? E eu e o Jair Batista é um velho colega de rádio, né? E tal. A gente tava lá e tal, e jogando conversa fora, bebericando umas besteiras e tal, e aí, né, o Jair falou: Lério, vamos ver se a gente... Vamos ver se a Revolução chegou aqui e tal. Aí você vê que porra louquice. Aí resolvemos, descemos, né? Isso era à noite, né? Saímos, descemos, fomos para Praça Costa Pereira, pegamos Jerônimo Monteiro e fomos andando até o Parque Moscoso, por aí e tal, né? Para procurar a Revolução, né? E aí, como a gente não encontrou nada, não tinha nada, a gente voltou lá para o UE e avisou para ele: ó, não encontramos a Revolução. A Revolução não chegou aqui ainda, então. Era o mais louco que você possa imaginar. Ela começou falando sobre música popular e tal, né, bossa nova, essas coisas e tal. E depois na verdade, o foco dela foi mais assim em torno da universidade, movimento universitário, movimento estudantil, DCE, né, quer dizer, em torno disso. Bom, e nessa coluna, na verdade, por causa dessa coluna, eu fui muito vigiado, né? Muito vigiado. Bem adiante, eu acabei descobrindo que tinha sempre dois secretas, né, que me acompanhavam para tudo que é lugar, né, para os botecos da vida. A gente se reunia muito no bar ali na rua Duque de Caxias, que era o Marrocos, né? E eu fiquei sabendo que normalmente eles estavam por ali, né, e tal, mas ninguém sabia, né? Eu fazia diagonal e trabalhava na Rádio Capixaba. Na Rádio Capixaba, a Rádio Capixaba tinha uma linha que era uma linha, de certa forma, pró-janguista. Nós tínhamos uma turma nossa que nós não éramos janguistas, nós éramos contra o golpe. Éramos contra o golpe, ou seja, a gente achava que o pior que tivesse, o Jango terminaria o mandato, né, e haveria uma eleição normal, essa coisa toda. Em 1968, eu ouvi o ato institucional número 5 dentro do gabinete do comando do 3º Batalhão de Caçadores, que hoje é 38º BI, né? Quer dizer, todo o pessoal que dirigia órgãos de veículos de comunicação, né, foi para lá para ouvir lá dentro, né? E passar as instruções, né, como é que ia ser, né, depois, né? Pô, foi um golpe, foi outro golpe, né? Um golpe dentro do golpe de 64, né? A gente até reagiu meio assim, com algum humor, né, e tudo, mas a gente diz: ó, a gente tem que ter cuidado agora, senão a gente vai passar mais tempo aqui dentro. Vai passar a dormir aqui, essa coisa toda. Então, todo mundo administrou razoavelmente, ouviu, né, e tal, sabe? Com o AI-5 a coisa recrudesceu, né, apertou, né, e tudo mais. E lá no BC, eles disseram, eu acho que o Major Romão teria dito: ó, os jornalistas comunistas, se a gente tiver que prender, não tem problema, a gente vai num lugar só, vai lá no debate. Pegava todo mundo, né? Mas ninguém se coisou por causa disso. Todo mundo continuou fazendo normal, essa coisa toda, porque, né, afinal, a gente, além de não
não concordar com tudo que estava acontecendo, né, a gente tinha a ideia maluca de que a gente estava, de alguma forma, combatendo, né, e tal. Era mais ou menos por aí, né. Ilusão, né, que não tinha, ninguém podia nada contra aquele povo, né. Havia um movimento dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, para dar um golpe no Geisel, né? Isso está registrado. E esse movimento era comandado pelo então ministro da Guerra, do Ernesto Geisel. E estava tudo articulado. Só que o serviço de inteligência do Geisel era muito mais inteligente do que o do movimento que queria dar o golpe no alemão, né? No chamado, que ele chamava de alemão. E o que aconteceu? No dia marcado para eles derrubarem o Geisel, né, o ministro da Guerra estava no Rio, em São Paulo, e viajou para Brasília. Quando chegou em Brasília, o pessoal do Geisel foi lá e cercou ele, né, prendeu ele, e ele foi demitido, né, um fato fantástico, que é a demissão de um ministro da Guerra, né, que queria dar um golpe no presidente, né. Então, em termos de América Latina, nada de novo, né, mas enfim. E aí eu estava na Rádio Espírito Santo. Nessa época eu estava na Rádio Espírito Santo, 77, 78, eu não me lembro bem o ano da demissão mas se a gente entrar ali no nosso pai guia, o Google, a gente acha o ano do ministro da Guerra que foi demitido pelo Geisel, né? Então, eu estava com o meu programa no ar, e o Luiz Eduardo Nascimento, que era o diretor de rádio e TV da então Fundação Cultural do Espírito Santo, chega no estúdio e falou, esperou dar o intervalo e falou, Léo, olha isso aqui. Era uma notícia mandada pelo Telex, né, pelo tal, dando todo o relato da prisão e da demissão do ministro da Guerra. Falei, caramba, rapaz, puta que coisa. Falei, você quer dar? Eu falei, uai, se você vai liberar, você vai me dar o texto, se você me der, eu vou ler. Peguei o texto e dei todo o texto, todo o histórico, um telegrama longo, né, de umas 2 laudas, dei tudinho. Não deu 20 minutos, a Polícia Federal bateu na rádio quer dizer, não chegou a mim porque ficou lá na direção, com a ordem expressa de que não podia ser dado mais nada a respeito da demissão do ministro da Guerra. E aí tal. Aí nós chegamos à conclusão seguinte, nós fomos um dos poucos, das poucas emissoras do Brasil a dar aquela notícia na íntegra. Entendeu? Com certeza. A repressão ao veículo rádio era maior, né? Porque o rádio é muito imediatista. Já nas redações já tinha o pessoal que era já apropriado para vigiar, né, e tal, né? Na redação da Gazeta, por exemplo, tinha gente lá que apoiava o golpe, né, e que estava lá para vigiar mesmo de olho em quem, né, abusasse do texto, qualquer coisa, ou dissesse inconveniência, né, e tal. Os cuidados, entre aspas, né, tiveram que ser bem, né, maiores, porque senão eles iam partir para, né, fechar, né, ou tirar do ar e tal, né. O objetivo era esse, lacrar a rádio capixaba, né, que era da Arquidiocese, para o canal passar para os diários associados, né. A jogada era essa, né. Então, a gente, depois do AI-5 lá no BC, que todo mundo disse, olha, tem que segurar o pé, né? Não pode, né, partir para porra louquice, porque você não vai dar mesmo. O cara, eles fecham mesmo, né? Lacram e qualquer coisa, né? Certo? Depois da abertura, na verdade, parece até que, e isso é verdade, né? Alguns grupos continuaram, de certa forma, né, praticando os mesmos métodos do período em que estava todo mundo cerceado, né, e tal. E o declínio começou aí mesmo, né? Foi a mesma coisa na área política, né? Vamos dizer, em 21 anos de ditadura, não se criou nenhuma liderança, não surgiu nenhuma liderança política de expressão, né? Não surgiu nada, né? O que você teve depois da anistia, né, e depois que terminou a ditadura, eram os mesmos da ditadura.
É muito frustrante porque o que é aquele negócio. A gente que sempre teve a veleidade de que, através da... Eu, por exemplo, sempre tive a veleidade de, com o meu trabalho, eu contribuir de alguma forma para o coletivo, né, e tal, né? Bom, não sou político, não sou nada, mas eu sempre gostei de ver. E aí, eu, por exemplo, focando nesse princípio, o que eu fiz quando não podia mais fazer nada? Eu botei o veículo a serviço da comunidade. O Jornal do Povo, de 85 a 88, era um jornal que só circulava gente. Circulava gente, assim, de pedinte de tábua para fazer barraco, né? A políticos, a professores universitários, a PhDs, a empresários, teve até ministro lá, né, no programa, né, e tal, deputados federais, senadores, gente, ou seja, para debater, para conversar e tal. Foi o programa, o primeiro veículo do Espírito Santo, o Jornal do Povo, na TV Vitória, 85 a 88, a abrir espaço para ideias para a Constituinte de 88, para você ter uma ideia. É uma maluquice, né? Mas eu pensava assim, eu falo, pô, já que a gente não pode, você não pode combater os caras, não pode dar tiro nos caras nem nada, vamos tentar ver se se abre de alguma maneira, né? E tinha o neguinho que ia lá para pedir coisa, aí as comunidades reclamavam de coisas e a gente ia aos órgãos, né, para dizer, olha, a comunidade tal está pedindo isso aqui, está dizendo tá assim, trazia os órgãos lá do programa para ajudar, para resolver, ou seja, fizemos a ligação, né? Quer dizer, um trabalho que gratifica, porque você vê o seguinte, foi um trabalho útil, né? Não foi um trabalho útil, né? E a gente não ganhava nada mais por isso, né? A gente ganhava a mesma coisa. Então, eu adotei essa alternativa porque ela, de certa forma, me satisfazia com aquela ideia de que, pô, eu acho que um veículo de ele tem que prestar algum serviço, né? Ele tem que ser útil à comunidade, né? Esse negócio de, porque o povo, não tem nada de pô, você fez um troço que foi bom para uma turma ali, né? Uma meia dúzia de famílias, ou uma comunidade inteira, uma coisa assim, né? Aí foi uma alternativa que eu sempre adotei para driblar o cerceamento do período, né?